me chamo Craver e hoje vamos falar sobre o tecido nervoso, que pode ser dividido em sistema nervoso central, conhecido como SNC, e sistema nervoso periférico, conhecido como SNP. Vamos explorar como o tecido nervoso opera para entendermos os seus estímulos, processamento de informações, coordenação de respostas e execução de ações, além de entender sobre a condução de impulsos e regeneração do sistema nervoso periférico. O tecido nervoso é sensível a vários estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. Esses estímulos são feitos pelos neurônios, que são a unidade básica do sistema nervoso. Eles são as células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos. Para exercerem essas funções, contam com duas propriedades fundamentais: a excitabilidade e a condutibilidade. A excitabilidade é a capacidade que permite que uma célula responda a estímulos, sejam eles internos ou externos. Portanto, ela não é uma resposta, mas sim a propriedade que torna a célula apta a responder. A resposta emitida pelos neurônios se assemelha a uma corrente elétrica transmitida ao longo de um fio condutor. Uma vez excitados pelos estímulos, os neurônios transmitem essa onda de excitação, chamada de impulso nervoso, por toda a sua extensão em grande velocidade em curto período de tempo. Esse fenômeno se deve à propriedade de condutibilidade. Quando um estímulo é percebido, os receptores geram impulsos elétricos, que são transmitidos através dos neurônios aferentes, que levam a informação ao sistema nervoso central. No cérebro, as informações são processadas em áreas específicas, como o córtex somatosensorial. Essa região analisa sinais recebidos, integrando dados de diferentes sentidos para criar uma percepção referente ao estímulo. A comunicação entre neurônios acontece nas sinapses, onde neurotransmissores são liberados. Esses compostos químicos permitem a transmissão dos sinais de um neurônio para o próximo. Após o processamento, o cérebro elabora uma resposta. Essa resposta pode ser uma ação reflexa, como retirar a mão de algo quente, ou uma resposta consciente, que envolve raciocínio e decisão. Coordenação de respostas, transmissão de resposta e função autônoma do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é responsável pelos estímulos e organiza respostas, tanto motoras, voluntárias e involuntárias, como por exemplo a respiração e os batimentos cardíacos, que são um movimento involuntário, enquanto movimentos como por exemplo mexer seu braço, mexer parte do corpo, é voluntário. Este sistema é responsável por organizar essas ações. Sistema este que é responsável pelo movimento do nosso corpo, tanto voluntários como involuntários, e pela agilidade e rapidez dessas ações. Execuções de ações do tecido nervoso. O tecido nervoso tem a função de receber, processar e transmitir sinais elétricos. Ele está dividido em duas categorias: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tendo as principais funções de execuções, que são a recepção de estímulos, transmissão de impulsos nervosos, processamento e integração de informações, resposta de motora e comportamental e, por fim, o controle e regulação das funções corporais. O mecanismo de feedback pode ser definido como um conjunto de respostas produzida pelo sistema do nosso corpo diante de um desequilíbrio. O mecanismo de feedback pode ocorrer de duas formas: positiva e negativa. A negativa é a que mais ocorre no nosso organismo, sendo considerada por muitos autores o mecanismo primário para a manutenção da homeostase. Ele provoca uma mudança negativa em relação à alteração inicial, ou seja, um estímulo contrário àquele que levou ao desequilíbrio. Já o positivo, diferente do negativo, aumenta o estímulo que gerou o desequilíbrio, fazendo com que os valores sejam cada vez mais diferentes do padrão. Eles ocorrem em menor quantidade no nosso corpo e nem sempre são benéficos. Condução e impulsos, nervos sensoriais e nervos motores. Os nervos sensoriais são aqueles que captam informações do ambiente, como temperatura, toque e dor, e enviam ao nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente toca em algo quente, são esses nervos que levam informação de calor até o nosso cérebro. Os nervos motores levam comandos do cérebro para os músculos, permitindo movimentos e reações. São aqueles específicos. Por exemplo, quando a gente sente algo quente novamente, o cérebro envia informação motora para retirar a mão daquele local. E a produção dessas informações acontece por meio de impulsos elétricos através de neurônios, com o auxílio da bainha de mielina. Então, a gente conclui que os nervos
sensoriais e os motores trabalham juntos para que a gente, enfim, responda aos estímulos e interaja com o mundo ao nosso redor. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso somático. Qual é a função desse sistema? Bom, ele controla movimentos voluntários dos músculos. Exemplo, fechar, abrir a mão, você agachar, qualquer movimento que você faça por vontade própria. Sistema nervoso autônomo. As funções dele. Ele regula funções involuntárias, como respirar, batimento cardíaco, digestão. E ele é dividido em alguns, ele tem algumas divisões. É o simpático, que ativa o corpo para luta ou fuga, que seria mais ou menos adrenalina. E o parasimpático, para o descanso e digestão, que seria o relaxamento. Integração e reflexo. A integração refere-se ao processo pelo qual o sistema nervoso interpreta e coordena as informações sensoriais recebidas, decidindo como o corpo deve responder. As informações sensoriais vêm dos receptores periféricos e são transmitidas ao sistema nervoso central, onde são processadas. A integração, portanto, é a interpretação dessas informações e a coordenação das respostas motoras e autônomicas. Reflexos, por outro lado, são respostas rápidas e autônomicas, estímulos específicos, que ocorrem sem a necessidade de um processo consciente no cérebro. Os reflexos são mediados pelo arco reflexo, que envolve um caminho neural simples entre o receptor sensorial e o efetor, geralmente um músculo. Um exemplo clássico é o reflexo patelar, que ocorre quando se bate no joelho e a perna se contrai. Esses reflexos são essenciais para proteger o corpo contra danos e para a execução de movimentos autômicos necessários para a sobrevivência. A manutenção e a regeneração são fundamentais para o sistema nervoso periférico, o SNP, que conecta o cérebro e a medula espinhal ao restante do corpo. Diferente do sistema nervoso central, o SNP tem uma capacidade limitada de se regenerar, o que ajuda na recuperação após lesões. Até mesmo sem lesões, o SNP precisa de manutenção constante para eliminar substâncias tóxicas e repor componentes essenciais. Isso garante uma comunicação rápida e eficaz entre o sistema nervoso central e o corpo, preservando as funções sensoriais e motoras.